que Deus ele vai nos abençoando, que Deus ele vai nos ministrando, que Deus ele vai falando poderosamente aos nossos corações. Quem crê que o Senhor já está te acendendo nessa noite, diga glória a Deus. Amém, amados. Estamos aqui em mais esta quinta-feira. É só a nossa quinta-feira profética, fé ativada, diga glória a Deus aí. E nós estamos com um propósito especial de estarmos orando, de estarmos clamando a Deus pela nossa casa, pela nossa família. Estamos no propósito de oração, minha terra, meu campo, minha família. Diga glória a Deus aí. Estamos jejuando, estamos orando, estamos intercedendo pela tua vida, para que as cadeias venham cair por terra, para que os males, para que tudo aquilo que tem segurado, para que tudo aquilo que tem resistido a tua casa e a tua família de serem abençoados pelo Senhor caia por terra. Mas acima de tudo estamos orando por você. Glória a Deus, amados. Porque a pessoa que mais Deus vai usar, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Às vezes a gente coloca uma expectativa no nosso coração, de que Deus vai usar a vida do pastor, de que Deus vai usar a vida do presbítero, de que Deus ele vai usar a vida do obreiro da igreja para abençoar a minha casa, para abençoar a minha família. Amado, deixa eu dizer isso para você. A pessoa que Deus ele quer usar para abençoar a tua casa é você. Glória a Deus, amado. É a tua boca que Deus vai usar para falar. São as tuas palavras que Deus vai usar para transformar. E são as tuas atitudes, os teus posicionamentos que Deus vai usar para manifestar a glória dele na sua casa e na sua vida. Amém, amados? Então, por favor, aproveite que você está de pé, pegue aí a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 23, amém? Pega a palavra de Deus e abra conosco lá. Começamos esse propósito na quinta-feira passada, pregamos a primeira mensagem acerca de Samar. Trouxemos uma ministração, trouxemos uma palavra em cima desse mesmo texto, em cima desse mesmo personagem que se posicionou e que recebeu da parte de Deus um grande livramento. Ele se posicionou, ele defendeu a sua terra, aquela terra que era dele. E nós trouxemos uma revelação de que aquilo que é nosso, nós não podemos entregar de mão beijada para o inimigo. Diga assim, a minha casa, mas tem que ser com autoridade. Vamos lá, diga, a minha casa, eu não entrego de jeito nenhum. Glória a Deus, amado. Você não pode aceitar não. O inimigo ele vem para cima de você com lança, com escudo, mas você tem que guerrear em nome de Jesus. Só que lembrando o seguinte, a tua batalha não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta não é contra a carne e contra o sangue. A tua luta não é contra pessoas, não é contra a carne. A tua luta não é com a tua espada ou as tuas armas, elas não são com argumentos, mas elas são com oração, com fidelidade, com posicionamento. Vamos para a palavra, 2 Samuel capítulo 23, e nós vamos ler o mesmo texto que lemos na semana passada, até porque é uma continuação. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11, diz assim a palavra: E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, diga bem alto assim comigo, e o povo, bem alto, e o povo fugira de diante dos filisteus. Guarde essa frase, versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Glória a Deus, amados. Agora, olha o detalhe dessa palavra. Enquanto todos fugiram, enquanto todos desistiram, enquanto todos recuaram, enquanto todos retrocederam, Samar foi para cima. Samar disse, não, ainda que somente eu me posicione, ainda que eu seja o único a permanecer aqui, eu não vou abrir mão daquilo que é meu. Levante a tua mão para você e diga, eu não vou abrir mão daquilo que é meu. Mesmo que eu seja o único, mesmo que você seja o único cristão na tua casa, glória a Deus, amados. Mesmo que você seja o único crente, você não pode abrir mão daquilo que é teu. Samar, ele vai se posicionar, ele não vai aceitar, ele não vai desistir. E eu quero que você guarde essa palavra. Eu vou ler de novo, versículo 11 apenas. E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, ou seja, o povo desistiu. Enquanto Samar estava acreditando, enquanto Samar estava se posicionando, o povo desistiu.
Samá investiu e o povo desistiu. Diga assim comigo: Samá investiu e o povo desistiu. Você crê que Deus vai falar com você através desta palavra, amém? Então estenda a mão assim, estenda a mão aqui para frente, fecha os teus olhos, começa a orar e começa a profetizar, começa a pedir a Deus para que Ele venha nos usar, para que Ele venha colocar as palavras certas, para que Deus Ele venha falar com você aquilo que você precisa ouvir da parte dEle nesta noite. Vai falando com Deus agora, isso. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a Tua palavra vai ser pregada, já louvamos, adoramos, engrandecemos o Teu nome, sentimos a Tua presença através dos louvores, e agora, Senhor, é momento de nós ouvirmos a Tua voz. Então fala conosco neste momento, vai jogando por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor à ministração desta palavra, que os ouvidos e os corações estejam preparados e abertos para Te ouvir e para Te receber. Fala conosco nesta noite, é o que nós oramos, Te pedimos e com fé Te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez, só mais uma vez bem forte ao Senhor, isso. Aí você abre a tua boca também, dá glória, 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 isso. Manda pressão no inferno, dá glória a Deus aí. Fala conosco, Senhor, nesta noite, aleluias. Senta no teu lugar, por favor. Querido, nós vamos estar fazendo uma breve introdução, então é muito importante que nesse momento você não converse, é importante que nesse momento você não se distraia. Olhe para cá, dá glória a Deus aí, você tem liberdade para dar glória a Deus, mas preste atenção para que você venha compreender aquilo que o Senhor vai nos ministrar através da palavra. Você sabe que, observando toda a trajetória, olhe para cá, preste atenção. Observando toda a trajetória do povo de Israel, a gente consegue perceber de uma maneira muito clara que um dos grandes problemas do relacionamento entre o povo de Israel e o seu Deus sempre foi o pecado. Amém, amados? Apesar de Deus constantemente levantar profetas para alertar o povo, para repreender o povo, para trazer o povo de volta para Deus, o povo sempre acabava desobedecendo às ordens do Senhor. O povo sempre acabava não aceitando e não acatando a vontade de Deus. E por consequência desses pecados, o que acontecia? Deus ele ia lá e sempre acabava trazendo um juízo sobre o povo. Deus falava, o povo não obedecia. Deus orientava e o povo pecava. O pecado trazia a consequência espiritual. Deus trazia o peso sobre o povo, Deus pesava a sua mão. Assim como um pai, por querer bem, por amor, assim como um pai ele repreende o filho, assim como o pai ele corrige o filho, e até mesmo pesa a mão. Existem momentos em que o pai ele acaba pesando a mão sobre o filho. Da mesma forma, por várias vezes, Deus ele pesou a mão sobre o seu povo, Deus ele pesou a mão sobre Israel. Só que um detalhe curioso é que todas as vezes que Deus trazia um juízo sobre o povo, todas as vezes que Deus permitia que o mal viesse, junto com o mal, junto com a repreensão, Deus ele também sempre trazia uma promessa de restauração. Glória a Deus, queridos. Deus ele falava, o mal vai vir. Deus ele falava, por causa do teu pecado você vai passar pela prova, você vai passar pelo estreito. Mas Deus anunciava a repreensão, Deus anunciava o jugo, mas ao mesmo tempo ele também trazia promessas. A Bíblia está cheia desses exemplos. Quando Deus lá no início de tudo, quando Deus ele disse para Abraão que o povo que iria sair das suas entranhas iria ser escravo na terra do Egito, conta-nos a palavra que junto com o anúncio do cativeiro futuro, que o povo que precederia de Abraão iria sofrer, junto com aquele anúncio de cativeiro, Deus ele também vai trazer a restauração. Vamos ver isso comigo? Deixa marcado aí, vamos comigo em Gênesis, lá no capítulo de número 15. Gênesis no capítulo 15, veja o que a palavra vai dizer aqui. No versículo 13, na época de Abraão, Deus já estava predizendo o cativeiro do povo. Mas junto com o cativeiro, Deus também já estava predizendo a bênção, a libertação. Veja, Gênesis capítulo 15, versículo 13, diz assim: então disse Abrão, olha, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia,
e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Diga glória a Deus. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém, queridos? Então, apesar de Deus estar dizendo, olha, esse povo Abraão que vai sair das suas entranhas, muitos e muitos anos lá na frente eles serão escravos. Vão passar 400 anos no cativeiro, porque não vão ouvir a minha voz, porque não vão me obedecer, porque não vão ser fiel. Eu vou permitir que eles sejam escravos, mas eu também vou permitir que eles saiam daquela terra em honra. Diga glória a Deus. Quando acabar o cativeiro, quando acabar a luta, eu vou os tirar daquela terra e eu vou trazer restauração. A mesma coisa aconteceu com José. Conta-nos a Bíblia que através do sonho de Faraó, Deus estava mostrando 7 anos de muita miséria que viriam sobre a terra. Pessoas iriam morrer de fome, o gado iria perecer, toda a terra iria sofrer. Porém, se o José e se o povo fossem fiéis, se o Egito obedecesse a palavra do Senhor, junto com a fome, Deus ele também iria trazer o livramento, como trouxe. Glória a Deus, amados. Quando vieram os 7 anos de fome, toda a terra pereceu, mas na terra do Egito tinha mantimento. Por quê? Porque Deus ele trouxe, ele permitiu que o mal viesse, mas ele liberou uma palavra e o povo acreditou, o povo creu. Então, apesar de Deus em muitos momentos pesar a mão, de maneira dura, permitindo o jugo, permitindo o mal, junto com o mal, Deus ele sempre tem uma promessa. Diga comigo, sempre com a luta, mas diga isso com fé, com autoridade, diga, sempre com a luta, o Senhor traz o escape. Diga assim comigo, depois de uma grande luta, sempre vem uma grande vitória. Deus ele prepara escapes, Deus ele prepara promessas, até porque a própria palavra declara em 1 Coríntios 10, que não vem provação sobre o homem senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima daquilo que podeis suportar, mas antes, com a prova, o Senhor dará o escape. Diga glória a Deus. Então, quando o homem perece, quando o homem desobedece, Deus ele pesa a mão. Mas se a pessoa se quebrantar, se a pessoa se arrepender, o que acontece? Ela passa por aquele período, mas o Senhor dá vitória. Pastor, mas por que você está se prendendo tanto a esse detalhe da palavra? Porque da mesma forma que Deus agiu na época de Abraão, na mesma forma que Deus agiu na época de José, Deus também vai agir da mesma forma com Jeremias, um dos profetas muito conhecidos da Bíblia. Conta-nos a história que por causa dos pecados do povo, sempre por causa do pecado, sempre por causa da dureza do coração, na época de Jeremias, mesma coisa, por causa do pecado do povo, por causa da dureza do coração, Deus também vai agir da mesma forma com o povo de Israel. Deus vai permitir um grande mal sobre o povo. Desta vez eles vão ser levados para a Babilônia. Vamos ver comigo aqui, Jeremias, capítulo 25. Abre lá, livro do profeta Jeremias, capítulo 25, a partir do versículo 3. Isso aqui é só para você entender. Isso é uma introdução para a gente cair na revelação de hoje. Jeremias capítulo 25, versículo 3, diz assim, ó. Olha só a palavra. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Ou seja, Deus está levantando o profeta, Deus está dizendo, olha, se arrepende do seu pecado. Olha, se conserta com Deus, começa a andar na presença de Deus, toma vergonha, começa a ser fiel. E o profeta está lá falando, anunciando, mas o povo não está escutando. Versículo 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-vos, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações.
e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses, para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos façais mal. Deus levantou profetas para dizer: olha, se converta ao Senhor. Versículo 7, porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, já que eu falei e você não deu ouvidos, já que eu levantei profetas para repreender e você não quis ouvir, versículo 9, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então olhe para cá, veja que por causa da desobediência do povo, o que Deus está dizendo aqui? Ó, sabe o que vai acontecer agora? Porque eu falei e você não deu ouvidos, porque eu falei para você se converter, para você me buscar, para você orar, porque eu falei para você se posicionar, mas você não quis saber, você quis viver a tua vida. Sabe o que vai acontecer agora? Vocês vão ser escravos, vocês vão ser humilhados, vocês vão perder as suas casas, vocês vão perder as suas terras, vocês vão perder as suas vidas para o rei da Babilônia. Queridos, o que Deus está decretando aqui é um juízo duro, pesado. Só que como nós dissemos agora há pouco, assim como é Deus quem traz o juízo, é Deus também que restaura. Glória a Deus, amados. Assim como Deus é aquele que abate o soberbo, Deus é aquele que levanta o quebrantado. Amém, amados? Aquela pessoa que se quebranta, aquela pessoa que teme ao Senhor, assim como Deus ele abate aquele que não lhe dá ouvidos, Deus ele protege, ele cuida, ele guarda, ele restaura aquele que confia no Senhor. E tanto Deus vai restaurar que olha o que ele vai dizer aqui, ó, versículo de número 12. Vamos continuar lendo aqui. Versículo de número, estamos em Jeremias, capítulo 25, no versículo 12 ele diz assim: acontecerá, porém, primeiro ele trouxe o juízo, aí ele continua dizendo: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Quando acabar o jugo, eu vou vingar vocês. Você pode dar glória a Deus aí? Quem pesa a mão sou eu, mas quem pesar a mão sobre você, meu amigo, quem se levantar contra você, eu mesmo vou derrubar, eu mesmo vou quebrantar, porque eu sou Deus na tua vida. Glória a Deus. Então, com a mesma medida, se você continuar lendo aqui o versículo 23, vamos pular para o versículo 23, ele diz assim, ó: a Dedã e a Tema, e a Buz, e a todos os que estão em lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis de Média, e a todos os reis do norte, os de perto, os de longe, tanto um como o outro, e
todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei Sesaque beberá depois deles, pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, certamente beberás. Diga glória a Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos: vocês vão ter que beber o vinho da minha ira. Diga glória a Deus. Então, com a mesma medida em que ele está avisando o mal, ele também está prometendo: ainda que parecendo improvável, eu vou trazer restauração, eu vou vingar, eu vou levantar, eu vou restaurar. E para que não ficasse só nas palavras, Deus, além de garantir a restauração, Ele vai dar uma ordem para o profeta. Capítulo 32, vamos ler aqui no capítulo 31 de Jeremias. Jeremias capítulo 31 primeiro. Olha o que a palavra vai dizer aqui, ó. Jeremias no capítulo 31, olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo 23. Eu quero que você preste atenção nesses textos. Jeremias 31, verso 23. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão nessa terra. Sabe essa terra que vai ser assolada, que vai ser destruída? Sabe essa terra que por causa do teu pecado vai ser desolada? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. Diga glória a Deus. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, receba essa palavra, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar, para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Glória a Deus, amado. Então, do mesmo jeito que Deus está irado e está dizendo: eu vou arrebentar, Deus está dizendo: mas se você se posicionar, eu vou te restaurar. Essa terra que todo mundo está dizendo que não, essa terra que vai ser assolada, ela vai ser restaurada. Essa terra que vai ser afligida, esta terra vai ser transformada. E aí, para não ficar só nas palavras, olha o que vai acontecer aqui no capítulo 32, no versículo 6. Capítulo 32, continuamos em Jeremias. Capítulo 32, versículo 6, diz assim a palavra: disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Anamiel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade. Presta atenção nisso aqui. Compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim, a Anamiel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor, ou seja, Deus falou que alguém ia chegar e ia vender uma terra para Jeremias. Daqui a pouquinho chega o parente dele vendendo a terra, oferecendo a terra. Aí versículo 9: comprei, pois, a herdade de Anamiel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Glória a Deus, amados. Presta atenção aqui para você entender. Deus, não satisfeito em garantir na palavra que a restauração do povo iria acontecer, o que Deus vai dizer para o Jeremias? Jeremias, vai vir um parente seu e ele vai te oferecer uma terra. Mas a terra que ele vai te oferecer é a terra que vai ser afligida. Sabe aquela terra que todo mundo, que ninguém quer? Sabe aquela terra que vai ser assolada, que todo mundo vai se desfazer dela? Pois é, vai chegar um parente teu e vai te entregar essa terra, vai te oferecer essa terra. O que você vai fazer? Você não vai desprezá-la,
você vai comprá-la. Glória a Deus, amados. Enquanto todo mundo vai estar se desfazendo, você vai estar investindo nessa terra. Então qual é a palavra que Deus vai dar para Jeremias? Jeremias, eu tanto vou restaurar essa terra, eu tanto vou abençoar, a minha palavra vai ser tão fiel, que você vai investir nessa terra, mesmo que aos olhos de todos pareça perdida. Vão vir alguém te oferecer, você vai comprar essa terra e você vai mostrar para eles, ó, eu estou investindo. Ou seja, enquanto todo mundo estaria vendendo, Deus vai fazer Jeremias comprar. Diga glória a Deus. Amém, amados? Enquanto todo mundo estaria desistindo e se desfazendo daquela terra por acharem que não teria mais futuro, Deus estava dizendo, compra essa terra, invista nessa terra, porque o futuro não pertence aos homens, o futuro pertence a mim. Amém, amados? Aí olha a promessa que Deus vai fazer. Capítulo 32, versículo 14. Vamos continuar lendo aqui. Estamos em Jeremias 32, verso 14. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Essa terra vai ser assolada, essa terra vai passar por uma dificuldade muito grande, as pessoas vão desistir desta terra, mas você vai comprá-la. Enquanto todo mundo vai estar desistindo, você vai investir nela, e todos saberão lá no futuro que a minha palavra não cai por terra. Todos saberão que eu sou o Senhor quando essa palavra se cumprir. Amados, Deus estava dizendo, ainda que aos olhos de todos aquela terra parecesse perdida, ainda que aos olhos de todos não valesse a pena investir nela, porque Nabucodonosor viria, o rei da Babilônia viria, ela seria assolada, seria queimada, seria destruída, mas ainda assim, o que Deus estava falando? Invista nessa terra. Diga glória a Deus. Invista nessa terra, porque aquele que abate os montes e aquele que eleva os vales, é Ele que te diz, vai, porque eu sou contigo. Diga comigo, é Deus que abate o monte, mas é Deus que exalta o vale. Amém, amado? O que é o monte? É o altivo. É Deus que abate o monte. O que é o vale? É aquele que está lá embaixo. Deus é aquele que pega o homem do pó e o coloca para sentar entre os grandes da terra. Diga glória a Deus. Amados, em outras palavras, o que Deus estava falando para o Jeremias, o que Deus estava falando para aquela geração, e o que Deus está falando para nós nessa noite? Deus está falando, por mais que a tua terra pareça assolada, por mais que a tua terra pareça destruída, por mais que aos teus olhos pareça não ter jeito, Deus está dizendo, invista nesta terra, não desista, continua, persevera, glorifica, invista nela, porque você vai ver que eu sou Deus na tua vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado? Deus está dizendo, não desista desta terra. Meu querido, meu amado, isso é algo totalmente espiritual, porque vamos trazer a revelação dessa palavra para nós. Quantos e quantas pessoas, quantos e quantos de nós que por não termos os nossos olhos espirituais, temos desistido de muitas coisas. Por quê? Porque a gente acha que não tem mais jeito. Ah, pastor, eu vou parar de orar pelo meu marido, pastor, porque eu já orei muito por ele. Ah, pastor, eu vou parar de orar pela minha esposa, eu vou parar de orar pelo meu filho, eu vou parar de orar por essa situação, pastor. Sabe por quê? Porque aos meus olhos não tem mais jeito. Eu já orei tanto, eu já chorei tanto por esse filho, eu já chorei tanto por essa pessoa, pastor, e a impressão que eu tenho é que nada está adiantando. Queridos, a Bíblia diz que quando os espias voltaram de espiar a terra, quando eles voltaram daquela missão, apesar de todos terem sido unânimes, todos foram unânimes, a maioria esmagadora disse o quê? Vamos desistir da terra. A terra é boa, a terra é larga, a terra é uma terra que emana leite e mel,
Mas os homens daquela terra são fortes demais, são gigantes, e nós aos seus olhos e aos olhos deles somos como gafanhotos. Mas apesar de todos desistirem, apesar da grande maioria se sentir ali, inferior, houveram 2 homens que disseram: não, nós não podemos desistir daquilo que Deus já nos entregou. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós não vamos conquistar, daquilo que já é nosso por direito. Meu querido, então levanta a tua mão, abra a tua boca, cerra o teu punho e glorifica a Deus. Deus não vai te entregar, Ele já te entregou a tua vitória. A palavra bem forte ao Senhor: Ele não vai te entregar não, Ele já te entregou. Diga glória a Deus. Mas aqueles homens estavam desistindo, por quê? Porque eles se viam pequenos, inferiores, indignos de viverem as promessas. Queridos, escute isso: muito daquilo que nós estamos esperando até hoje e não vivemos, muitas das curas, das bênçãos, muitas das promessas e das realizações que já deveríamos estar vivendo há muito tempo e não estamos vivendo, muito daquilo que Deus preparou e colocou e nos entregou, nós não estamos vivendo. Por quê, amados? Porque a gente desistiu no meio do caminho. Quantas e quantas coisas, amado, você já não deveria estar vivendo e você não está vivendo porque você parou no meio do caminho. Talvez você está aqui, você diga: pastor, eu tenho um sonho de viver uma determinada situação. E por que você não está vivendo? Porque talvez um dia você tentou, mas você desistiu daquilo. Deixa eu contar uma coisa para você, amado. Quantas e quantas das vezes, eu e a pastora, devido a muitas situações que aconteceram ao longo da nossa vida, quantas e quantas das vezes nós pensávamos, filha, que não ia ter mais jeito na nossa vida. Ou você acha que porque eu sou pastor e a pastora Bárbara é pastora, a gente não passou por problemas? Ou você acha que hoje nós temos 21 anos, vamos fazer 21 anos de casado e nós nunca passamos por aflição? Não, amados. Já houve vezes a gente discutir, a gente quebrar e dizer assim: filha, não tem jeito, olha, não dá. Quantas e quantas das vezes a gente olhou um para a cara do outro, chegamos à conclusão lógica, sensata: filha, não vai dar mais. Só que se nós não tivéssemos investido lá atrás, nós não viveríamos o que estamos vivendo hoje. Você consegue entender isso? Se a gente tivesse desistido lá atrás, se a gente não tivesse confiado lá atrás, se a gente tivesse duvidado da promessa lá atrás, hoje a gente não viveria o que a gente vive na nossa casa, o que a gente vive na nossa família, o que a gente vive na nossa igreja, o que a gente vive na nossa vida espiritual. Diga glória a Deus. Queridos, olha o que Deus disse para Jeremias: Jeremias, ainda que aos teus olhos essa terra não tenha mais jeito, ainda que humanamente falando hoje pareça ser um desperdício, Senhor, está todo mundo se desfazendo, o Senhor está querendo que eu compre, está todo mundo jogando fora, o Senhor está querendo que eu invista. Pois é, investe nessa terra, porque aquilo que você não está entendendo hoje, amanhã você vai ver que a glória do Senhor, ela vai se manifestar na tua vida através do teu posicionamento. Diga glória a Deus. Querido, Deus nessa noite está dizendo para você a mesma coisa que Ele disse para o profeta Jeremias: não desista da terra que eu te dei. Não desista do marido, não desista da esposa, não desista do filho, não desista do lugar que eu te coloquei, não saia da posição que eu te coloquei. Se eu coloquei algo na tua mão, se eu dei algo para você fazer, não desista, invista, porque é investindo no que parece perdido é que você verá a glória do Senhor na sua vida. Quando você investe naquilo que aos teus olhos parece perdido, você está demonstrando fé, meu querido. Amém? E quando nós demonstramos fé, quando nós cremos, é que o livramento, é que o milagre, é que a bênção do Senhor, ela se manifesta na nossa vida. Amém? Amados, e aqui está o ponto-chave dessa palavra. Quando nós perseveramos em investir naquilo que aos nossos olhos parece perdido,
Deus, Ele se alegra da nossa atitude. Deus, Ele se alegra do nosso posicionamento de fé. E é através desta fé, em perseverar na palavra, ainda que aos nossos olhos pareça improvável, é através dessa fé que o milagre, que a bênção, que o livramento, que a restauração de Deus, ela vem. E é quando a gente entende isso, é quando a gente entende essa verdade espiritual, é que nós vamos entender o texto que nós lemos lá de Samar. Se você voltar comigo em 2 Samuel, no capítulo 23, você vai ver que Deus vai operar um grande livramento a Samar. Porque posso dizer para você uma coisa, era improvável Samar sair vitorioso daquela batalha. Era improvável Samar permanecer com aquele campo, não tinha como. Eram muitos filisteus, eram muitos impedimentos, eram muitas adversidades, e era só ele. Amém, amados? Mas o que ele vai fazer? Ele vai correr, igreja, sim ou não? Ele vai desistir, ele vai parar, sim ou não? Ele vai investir naquilo que parecia perdido. Diga glória a Deus. Ele vai investir tempo. Ele vai investir coragem. Glória a Deus, amado. Ele vai dizer, não, mas isso aqui é meu. Não importa que venham, não importa que venham em bandos. Não importa que venham em quantidades. Não importa que estejam armados. Isso aqui é meu e eu não abro mão. 2 Samuel capítulo 23, abra lá. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 12. Olha o que diz aqui. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Isso aqui é meu, eu não vou abrir mão. Ah, mas é improvável, não vai dar certo, os filisteus vão te tomar, você não vai conseguir, você não vai ser capaz. Ele o defendeu, ele se posicionou. E olha o que diz aqui a palavra: e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Glória a Deus, amados. O que moveu Deus a proporcionar ao Samar esse grande livramento? 3 coisas. Primeiro, ele não aceitar. Segundo, ele se posicionar. E terceiro, e o mais importante, ele investir naquilo que parecia estar perdido. Glória a Deus, amados. Por que parecia estar perdido? Por que parecia uma causa perdida? Porque os filisteus estavam em maior número. Os filisteus tinham mais armas, tinham mais homens. Os filisteus tinham mais manejo. Ou seja, tudo estava favorável a quem? Ao adversário. Lutar por essa terra, acreditar na vitória aqui, nesse momento, era loucura. Tanto que as pessoas saíram correndo. Você acompanha aqui no finalzinho do versículo 11, vamos ler o versículo 11 aqui, ó. E depois dele Samar, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, diga comigo, queridos, e o povo fugira de diante dos filisteus. Amém, amados? O povo viu que não ia dar. Não, peraí, vamos largar isso aqui, porque senão a gente vai perecer. Era improvável uma vitória ali. Só que o Samar, ao contrário daquele povo que desistiu, ele investiu. Glória a Deus, amados. Ele perseverou. E vai ser essa perseverança naquilo que parecia improvável, é que vai mover a mão de Deus em seu favor para lhe dar aquele tão grande livramento. Só que um detalhe interessante é que ao investir naquela terra que parecia perdida, e quando nós investimos em coisas perdidas, o Senhor, Ele nos abençoa. Primeiro porque a gente demonstra fé. Glória a Deus, amados. Quando você ora por alguém que aos olhos de todo mundo não tem mais jeito, mas você persevera naquela pessoa, você investe naquela pessoa, né? Aquela pessoa ou aquela situação que todo mundo já abriu mão, mas você vai lá, Deus te deu uma palavra, você creu, você persevera. Deus te deu a palavra, Deus, você persevera naquela palavra e você continua. Quando você faz isso, quando você investe naquilo que parece perdido,
O Senhor se alegra, primeiro, por causa da tua fé, porque você está perseverando numa palavra independente das circunstâncias. E segundo, Deus se alegra por quê? Porque ao investir naquilo que parece perdido, você está agindo como Deus. Amém, amados? Pastor, mas como assim? O maior investidor de coisas perdidas é Deus. Você sabia disso? Amém? Repita comigo: o maior investidor de causas e de pessoas perdidas é o Senhor. Amém? Glória a Deus, amado. O que você acha mais fácil? Comprar algo novo ou investir naquilo que você tem? Mais fácil comprar algo novo, né? É mais fácil você comprar uma casa nova do que você pegar e reformar e investir naquela casa velha que você tem. Amém? Mas o Senhor, Ele olhou, quando Ele viu a terra sem forma, vazia, em trevas, Ele poderia ter feito outra. Mas quando Ele viu a terra sem forma, vazia, em trevas, o que Ele fez? Ele investiu naquela terra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Ele investiu, Ele restaurou aquela terra. Deus, Ele poderia ter criado somente os anjos para adorá-lo. Deus poderia ter investido apenas nos anjos, que são perfeitos, que somente adoram, que somente obedecem. Só que apesar de nós sermos pecadores, falhos, apesar de nós sermos ingratos, Deus vai investir Jesus na humanidade. Deus vai investir Jesus nas nossas vidas. Amém, amados? Jesus vai ser o investimento de Deus em favor do homem. Deus, Ele poderia ter simplesmente aniquilado todos os homens, mas Ele disse: não, eu sei que os homens são falhos, eu sei que os homens erram, eu sei que eles pecam, mas eu vou investir neles, porque eu creio que o meu nome vai ser glorificado na vida de cada um deles que se renderem a mim. Glória a Deus, amado. Aí Jesus, Ele veio a essa terra. Jesus vai escolher os seus seguidores, seus discípulos. Você concorda que Jesus poderia ter investido somente em homens preparados, em homens, experientes? Jesus, Ele poderia ter investido em homens sábios, em homens intelectuais, em pessoas capazes. Economizaria mais tempo, seria mais prático. Só que Jesus, Ele vai investir em quem? Nos menos prováveis, nos improváveis, nos indoutos, naqueles que a sociedade desprezava. É esse que eu quero. Glória a Deus, amado. Vem cá, pescador. Vem cá, pescador, é você que eu quero. Vem cá, o cobrador de imposto que ninguém quer saber, que todo mundo odeia, que ninguém quer estar perto. Vem cá, é você que eu quero. É em você que eu vou investir. É você que eu vou restaurar. É através de você que o meu nome vai ser glorificado. Aleluias! Mesma coisa no que diz respeito à salvação. Jesus poderia ter vindo, Jesus poderia ter investido nos ricos, nos sãos, nos grandes. Mas Jesus, Ele vai investir em quem? Nos pobres, nas prostitutas, nos ladrões, nos doentes. Eu não vim para os sãos, glória a Deus, igreja. Eu não vim para quem é, eu vim para quem precisa, eu vim para quem está quebrado, eu vim para quem não tem mais jeito, eu vim para quem não tem mais solução. É para essa pessoa que eu estou aqui. Diga glória a Deus. Queridos, nessa noite, através desta palavra, Deus está nos dizendo que apesar de muitas das vezes a gente desistir de coisas e até mesmo desistirmos dele. Quantas e quantas vezes a gente não pensou em desistir dele? Não é só de coisas na nossa vida que a gente desiste. Não é só de pessoas na nossa vida que a gente desiste. Às vezes a gente pensa até mesmo em desistir dele, pois é. Mas apesar de muitas das vezes pensarmos em desistir de Deus, apesar de muitas das vezes nós acharmos que determinadas situações na nossa vida são um caso perdido, apesar de muitas das vezes nós olharmos para nós e nos acharmos um caso perdido, o Senhor até hoje continua investindo em você.
O Senhor até hoje, Ele continua tentando com você mais um pouco. Não, eu sei que Ele tem dificuldade, eu sei que Ele erra, eu sei que Ele peca, mas eu vou continuar, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque eu sei que é através dEle que o meu nome vai ser glorificado. Glória a Deus, amados. Deus não desiste de você. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: Deus não desiste de mim. Diga assim comigo: Deus não desiste das minhas coisas. Por isso Deus está dizendo: faça como Samar, faça como Jeremias, não desista do teu campo. Glória a Deus, amados. Não desista daquilo que Deus te deu, não desista daquilo que Deus te entregou, não desista das pessoas que Deus colocou debaixo da tua responsabilidade e que talvez aos teus olhos não tem mais jeito. Não desista da tua família, do teu casamento, daquilo que o Senhor te entregou. Não desista de você, porque mesmo lá na cruz Ele não desistiu de você. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. Ele foi até o fim, Ele derramou a última gota de sangue, Ele não desistiu de você. Não desista dEle. Ao te trazer aqui nesta quinta-feira, nesse segundo culto, onde a gente está orando pela nossa família, Deus não está falando só de família, amados. Deus está falando de coisas relacionadas à sua vida. Pastor, eu não desisti só da minha família, eu desisti dos meus sonhos, eu desisti dos meus projetos, eu desisti de coisas que eram importantes na minha vida, porque eu achei que eu não era capaz. Quem sou eu para viver isso? Você é filho de Deus, você é rei, você é sacerdote, você é príncipe, você é princesa. Levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, porque você vai viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Mas não desista, não desista daquilo que Deus te deu. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Não desista da posição que Deus te colocou. Não desista do teu campo. Não abra mão do teu campo, porque Ele não desiste de você. Amém? Tem uma canção antiga, né? Acho que é do Marquinhos Gomes, né? Fala isso, eu não sei nem cantar ela, mas diz, né? Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Vamos nos colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Se coloca de pé, mas vamos aplaudir bem forte a Jesus. Isso. Vamos dar para Jesus nessa noite. Vamos dar para Jesus nesta hora a sua melhor salva de palmas. Glória bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Você pode colocar a tua mão sobre o teu coração. Amém. Glória a Deus. Tentando acertar. Fala. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.